Estamos de volta com mais um vídeo com esses meninos maravilhosos e hoje nós vamos falar de uma coisa difícil. Gerenciamento de conflitos e gerenciamento de equipes. Então eu vou começar perguntando para você uma coisinha aqui. Vamos lá, vamos levar esse bate-papo sobre isso. Você já experimentou dos dois lados, do corporativo e da startup. Na startup são equipes mais enxutas e no corporativo são muito maiores. O que você destacaria de diferença? Qual é a diferença em lidar com essas equipes? Os dois modelos, eles têm diferentes formas de comunicação internas, né? Quando no corporativo você tem equipes maiores, mais robustas, então a forma de comunicação acaba sendo um pouco diferente do convencional, né? E na startup, por ser uma equipe mais enxuta e as áreas estarem mais ligadas e estarem se apoiando um pouco mais com velocidade, diria assim, no dia a dia, a forma de comunicação ela faz uma grande diferença nesses dois modelos aí de negócio. É mais rápido na startup? Tudo é mais rápido na startup, né? Eu acho que além de ser mais rápido, ela acaba sendo mais efetiva pela proximidade. Quando você tem diferentes líderes em diferentes setores, até a informação chegar como ela deveria no setor que você quer e com o objetivo que você está buscando, a velocidade às vezes não acaba sendo no mesmo timing que você precisa, né? A tomada de decisão numa startup pode ser bem mais rápida. Isso é um diferencial para o dia a dia de empresas. Quem vive isso sabe que essa tomada de decisão rápida, às vezes de chegar num CEO em alguma área, acaba sendo mais efetivo. Experimentando um pouco dos dois mundos, a gente sabe que no corporativo tem um pouco mais de protocolo, é um pouco mais lento, mas também com esses protocolos você protege essa comunicação. E na startup não vai acontecer isso, né? Então, é o mais direto, é mais rápido, mas como que você gerencia esse monte de perfis diferentes, pessoas diferentes, fazendo, de repente, funções diferentes e sem esses protocolos, sem essa parte mais burocrática? Como é que faz essa comunicação ficar boa e efetiva? Hoje a gente tenta aplicar algumas metodologias dentro dessas áreas, mas a grande qualidade é ver o que as pessoas se sentem à vontade em fazer. Então essa análise de perfil, até de gosto, ou eu gosto de publicidade, mas estudei alguma outra área. Dentro de uma startup você tem essa liberdade, o pessoal dá essa liberdade de criatividade, você pode falar. Né? É o que acontece na maioria dos projetos, da pessoa ter estudado, vai dizer, eu sou, sei lá, engenheiro de formação, mas estou no comercial, por exemplo. Exato, porque às vezes você se encaixa melhor no perfil comercial, você tem mais aptidão, ou você fala, é o que eu gosto de fazer. Então você tem a oportunidade de poder exercer diferentes cargos até, né? E essa maleabilidade e flexibilidade durante todo o período aí do teu projeto. Até fazendo uma ponte com a minha experiência, eu comecei estudando para a área de tecnologia, para ser desenvolvedor. Foi algo que não me adaptei 100%, vi na área de negócio uma oportunidade e unindo o meu estudo na área de tecnologia com a minha aptidão para negócio, eu consegui encaixar nas startups, né? É um perfil que é muito, muito buscado. E tem um choque de gerações também, né? Então, as novas gerações, elas vêm com um anseio de experiência, de trabalhar num lugar por um tempo, crescer e ir para outro, né? Diferente dos nossos pais, nossos avós, que vinham com aquela ideia de trabalhar, fazer carreira 20, 30 anos numa empresa e ter isso aí estruturado. É lógico que as empresas também foram se adaptando a esses perfis, né? E quando tem esse choque dessas novas gerações, eu passei um pouco por isso, né? Acho que a minha geração é meio intermediária nisso aí, de não conseguir se adaptar exatamente àquele negócio das 8 às 18, tem que almoçar naquele horário, você tem que produzir na hora que esperam que você produza. E hoje existe uma consciência de que talvez as pessoas possam produzir remotamente de casa, que elas possam trabalhar melhor na madrugada. Então eu acho que também, entendendo isso, as startups abriram as portas para essas novas gerações e acaba naturalmente trazendo esse desejo das pessoas. Não, eu quero trabalhar numa startup porque eu sei que lá é diferente, a proximidade, que nem o Manuel falou, a proximidade com o CEO tá ali do lado. É mais relaxado, né? Mesmo o ambiente em si. Outro ambiente, né? Mas a minha questão até com esse negócio do gap de gerações, eu penso muito assim. Vamos pensar assim no relacionamento investidores e startupeiros, vamos dizer assim. Na sua maioria,
o pessoal de startup é mais jovem e o pessoal que investe é mais velho. Como é que faz dessa ponte entre os dois? Existe esse gap, é inegável, né? É um dos nossos papéis, inclusive, é fazer esse environment, né, que a gente chama, de deixar o startupeiro trabalhar em paz, né, com uma base, com o sossego de que tem alguns meses provisionados de custo, né? E o investidor também ele precisa ter um certo profissionalismo. Ele precisa entender que o dinheiro que ele colocou está sendo usado de uma forma profissional, não está sendo trabalhado de uma forma irresponsável. Então, o nosso papel como Space Moon, como aceleradora de startup, também é dar esse respaldo para o investidor botar o dinheiro dele com mais tranquilidade. O que para a gente é fundamental para todo o ecossistema, né? Porque quanto mais startups que recebam um fundo de investimento, ou investidor anjo, ou que for o estágio do investimento, maior a chance de mais startups progredirem e quem sabe aí termos mais unicórnios brasileiros também. Deixa eu perguntar uma coisa. Então, o papel da aceleradora, vamos dizer assim, nesse caso específico, startup e investidor, é um mediador, é o cara que faz a ponte entre os dois, e são perfis bastante diferentes também, né? Bem diferentes. Em alguns casos sim, né? Algumas aceleradoras não trabalham diretamente também com o investidor, trabalham com empresas, mas as que atuam, que nem é o nosso caso, tem que fazer esse meio de campo, tem que dar esse respaldo para o empreendedor. E é o que a gente fala muito, né? O empreendedor ele tem que ficar focado no projeto dele, né? E como são muito jovens, são pessoas que não passaram por uma série de experiências, não tem toda uma gestão, né? Uma cabeça de gestor, aquela experiência de fluxo de caixa. E uma startup tem, como toda empresa, existe essa necessidade. Então, não só mediar com o investidor, mas dar um profissionalismo a questões contábeis, as questões jurídicas, a tecnologia sendo bem estruturada, pensando no futuro, né? A gente fala muito de roadmap. A startup, por mais que ela comece pequena, ela tem que ter a perspectiva de crescer no futuro. E se você faz agora a tecnologia preparada para ela crescer, o retrabalho ou o dinheiro que o investidor colocou, ele está sendo muito bem aproveitado desde o começo. E como que você faz isso ficar profissional, vamos dizer assim? Existe protocolo, documentação, são encontros? Como é que a gente faz para documentar isso para o investidor ter certeza que ele investiu bem, por exemplo? Hoje a gente segue uma metodologia de estruturação, tanto financeira, parte de negócio, estruturação de planejamento e tecnologia e jurídica, né? Onde a gente aborda todos esses assuntos com os mentores e ainda faz o acompanhamento e execução de alguns passos. Então, todo o nosso know-how de experiência, de expertise que a gente traz, a gente aplica para eles e mostra o melhor caminho, né? A gente gosta de sempre estar colocando o empreendedor para ele estar vivendo esse dia a dia de estruturação também, porque ele tem que aprender. O CEO tem que aprender, saber olhar um fluxo de caixa, saber estruturar uma DRE, mesmo que ele não vá fazer isso no dia a dia dele de empresa, mas ele tem que saber de onde vem os números, o porquê. E em algum momento ele apresenta esses números para o investidor, ou é a aceleradora que faz isso? Hoje, no nosso caso, a gente faz a intermediação, né? Mas a gente sempre fala, o investidor, ou nós mesmos, a gente compra o empreendedor, né? Muito mais do que a ideia, do que o projeto, é o empreendedor. E a nossa tese de investimento, ela se baseia muito nisso também. Como nós não ficamos majoritários dos projetos, a gente aposta muito que o empreendedor que vai levar esse projeto adiante. Então, quando chega numa nova rodada de investimento, a gente está junto com ele na mesa. Mas quem tem que, de fato, conquistar o próximo investidor é o empreendedor. Então, a gente prepara, mas a ideia é justamente essa. Em algum momento, ele tem que voar, né? Então, esse é o conceito do acelerador, preparar, deixar bem sólido, mas na hora de voar, tem que ser o próprio empreendedor. Vamos imaginar, uma cena imaginária aqui que eu fiz na minha cabeça. O projeto está indo de uma maneira, de repente acontece que o investidor não está concordando aonde está sendo investido, ou como está... E existe um real conflito entre as duas partes. Como é que faz para mediar essa situação? E, num caso mais extremo, o que acontece? Perfeito. Ninguém está livre de um conflito, né? Mas a Space Moon acompanha as startups desde o começo, justamente para mitigar esses riscos, né? Então, quando o investidor é trazido à mesa na primeira vez, ele já sabe o planejamento, ele sabe onde o dinheiro que ele está aportando na startup vai ser aplicado. Então, nada mais é do que seguir este planejamento é a contrapartida para o investidor.
lógico, ao longo do caminho de uma startup, existem imprevisibilidades que podem acontecer, lógico, mas a gente sempre traz primeiro para uma conversa, né, mediando e indicando, e com base nas nossas experiências, achar junto com o empreendedor, né, porque a gente deixa muito claro sempre para o empreendedor, a gente não quer tirar a autonomia dele, né, e isso é fundamental, até para ele continuar apaixonado pelo projeto dele, ele precisa ter a autonomia. Porém, tem casos extremos onde a gente precisa estar junto ali, indicando, e no limite, né, aí você passa para as cláusulas contratuais e vai se estudar como é que é a melhor saída para esse conflito. Tá. Mas sempre que possível resolver com mediação. Até hoje a gente nem precisou nenhum caso partir para a parte de judicial, né? É muito mais... Deve-se fazer toda essa parte judicial, lógico, né? Mas a gente sempre consegue aqui mediar as coisas com conversa, com um bom entendimento entre todos. Tem método para isso? Tem algum protocolo? Se escreve? O que faz? Tem alguma metodologia para fazer isso? Hoje a gente acaba fazendo um follow-up semanal. Tá. Né? Então a gente estruturou para todo follow-up ser semanal de todas as áreas. Então com isso a gente consegue mitigar e prever até alguns riscos. Tá. Porque qualquer mudança de planejamento, seja ela estruturada no roadmap lá atrás e qualquer mudança efetiva no financeiro e tal, a gente consegue ter essa previsibilidade durante o follow-up semanal com os empreendedores, com as startups. Legal. E com base nessa experiência, a gente agora está até construindo uma plataforma para os investidores terem essa transparência também. Ah, que legal. Então, provavelmente ainda no primeiro semestre vai ser lançado pela Space Moon, onde tudo o que os startupeiros estão alimentando, também os investidores que estão conectados a elas possam acompanhar mais de perto, sem ter que ficar toda hora, me manda um relatório, como é que tá, né? Tipo, porque o empreendedor, ele realmente, às vezes, ele tá tão focado no projeto que ele esquece essa parte mais burocrática, mais diplomática, né? Então a ideia da Space Moon também é justamente isso. Vai lá, se preocupa com o teu projeto, que a gente está automatizando isso para essa parte do investidor a gente cuidar. Tá, agora eu quero cavar um pouco mais. Quero saber se, de experiência, vocês já mediaram algum conflito que foi... Vocês falaram, não, peraí, eu vou ter que respirar, pensar como é que eu vou mediar isso e o que saiu desse conflito. Como que vocês resolveram? Geralmente as startups, elas acabam iniciando entre amigos, né? Porque é um curso natural, a primeira pessoa que você fala é um companheiro seu, fala, preciso conversar, vamos ter uma ideia. Isso vira uma sociedade e onde a gente atua depois que eles procuram a gente é em profissionalizar realmente o projeto, né? Então a gente já teve casos de ter que dar uma mentoria, a gente sempre vai na linha de mentorar, né? A gente também não pode tomar decisão pelo CEO que por tá nenhuma das partes, projeto, na verdade, exato, né? Mas a gente sempre tenta o melhor caminho, mediar entre conversas e cases e coisas que a gente já passou de experiência própria. Então a gente faz follow-up com eles, dá os caminhos, isso está atrasado, isso acabou não acontecendo, o que a gente pode tomar de decisão, ajuda eles a tomarem a melhor decisão. E nesses casos eles mesmos aparentam, eles falam, putz, obrigado, eu enxerguei, agora você me fez enxergar algo que eu não tinha percebido, e isso ajuda a dar velocidade no projeto, porque às vezes ele ia ficar semanas e semanas pensando em como resolver aquele problema interno ou até de conflito de como profissionalizar, mas tendo que falar com o meu amigo, tomar uma decisão de repente falar, cara, deixa que eu vou resolver, agora você vai ficar como o meu mentor, mas isso é bem importante para eles. Então, eles tomarem essa decisão e verem como podem seguir é mega importante para o projeto, para o amadurecimento deles também. Eu acho que o mais difícil é esse conflito, principalmente quando começa na amizade mesmo. Isso Sim. Eu acho que é bem difícil de mediar e bem difícil para as pessoas em questão, né? Sim. Porque você tem que se comunicar de uma maneira que você não costuma se comunicar com essa pessoa. Sim. E até pegando um gancho que o Manuel falou, muitas vezes, como começa entre amigos, você acha que aquele teu amigo é o cara do marketing, é o cara da tecnologia, é o cara... E na hora que você começa a chegar num outro estágio da sua empresa, você vê que ele não era tão o cara assim, né? E é um momento que, às vezes, a startup realmente precisa de um cara um pouco mais profissional. Quando entra uma rodada de investimento, seja uma venture capital, seja um anjo, espera-se um profissionalismo maior, né? Espera-se
uma estratégia de marketing bem feita, contratos bem elaborados, a tecnologia sendo pensada de uma forma preparada para a escalabilidade. E muitas vezes a startup, quando começa, não é pensando nisso, né? Então cabe ao CEO ou ao quem virar a ser o CEO da startup tomar essas decisões difíceis. Muitas vezes o teu amigo ele pode continuar sendo um sócio, né? Mas não necessariamente ele é um funcionário. Isso tem uma confusão, né? Não necessariamente todos os sócios precisam ser funcionários. De repente ele já cumpriu o papel dele naquela empresa, ele pode continuar sendo sócio, mas não cabe mais ele como funcionário. É hora de pensar em primeiro lugar na empresa e não no pessoal, né? Na hora que profissionaliza não tem jeito. Mas já aconteceu de alguma vez vocês mentorarem um projeto que uma das pessoas teve que se desligar do projeto e ficar mais no back? Já aconteceu? Já aconteceu. Já não vamos entrar em nomes, né? Não, acho que não precisa. O que a gente quer saber é a experiência, né? O curso natural das coisas leva a isso. Principalmente quando a pessoa que está à frente do projeto sente as dificuldades. Porque ele percebe que ele precisa tomar a decisão. Isso é mega importante. Eu costumo falar que delegar é muito importante num projeto. Sim. Aprender a delegar também é uma tarefa. E é uma tarefa de todos os líderes. Porque às vezes a gente fica, não, eu faço, eu sei fazer, eu vou fazer. No final você tem que ter uma equipe para delegar. Então é uma decisão também, vou delegar para outra pessoa. Porque isso não está mais me atendendo. Qualquer Venture Capital, aceleradora, Venture Builder, está sempre de olho também, o tempo todo analisando o empreendedor. Então, no momento que ele não é capaz de tomar essa decisão em prol da empresa, é o momento que também quem investe o dinheiro pensa bem, opa, se precisar de uma nova rodada de investimento, talvez para mim não caiba mais, né? Então, é uma validação também se o empreendedor está preparado para seguir como CEO, se ele tem a capacidade de se indispor em prol da empresa. Vocês dão esse toque para a pessoa ou acaba sendo sempre o investidor que acaba falando isso, olha, acho que essa pessoa não está muito bem posicionada, ou são vocês que fazem esse papel? Não, nosso papel é justamente poupar o investidor de fazer isso. Exatamente. Legal, é proteger o cara e proteger a equipe do lado de cá. Antes de pensar se em estourar um problema, a gente já tem as opções. Então esse é o conceito do nosso modelo de negócio. Gente, para finalizar, eu tenho uma pergunta um pouco mais pessoal, vamos dizer assim. Como é que vocês fazem para lidar com conflitos entre vocês aqui? Essa é uma pergunta bem difícil. Mas a questão que a gente sempre aborda é a comunicação entre nós ser bem clara e direta e principalmente sempre o bem da empresa, como o Edu comentou antes. A gente pensa em estruturar sempre da melhor maneira e eu sempre costumo dizer que a empresa tem que girar independente das peças que estão ocupando os setores e cargos e seja lá o que for. Então tudo que a gente pensou, sempre se comunicou. A gente alinha muito semanalmente, né? A gente faz reuniões semanais, a gente usa algumas metodologias internamente, a gente faz alguns follow-ups também diários, que sejam eles curtos, isso acaba ajudando muito no dia a dia de um projeto, mas principalmente a gente tenta alinhar um roadmap bem extenso, que é com as nossas metas, o que a gente precisa fazer, deu algum intemperismo no meio da semana, como é que a gente vai resolver, qual que é a melhor tratativa. Então a comunicação sempre direta e limpa acaba fortalecendo bastante e fazendo com que a empresa gire sempre melhor, né? Bom, caso nada disso funcione, uma aula de boxe funciona, vai lá, né? Solta toda a energia, pensa no sócio, no amigo lá e resolve. Gente, muito obrigada pelo vídeo de hoje. A gente espera vocês aqui na próxima semana com mais um vídeo cheio de conteúdo para vocês. E não esquece de deixar o nosso joinha, se inscreve no canal se você não se inscreveu e manda para os seus grupos de WhatsApp.